Bom dia com Oliveira Júnior. Muito bem, meus queridos ouvintes, chegou o melhor momento do dia. Momento de juntos, pararmos um pouquinho e refletirmos como anda a nossa vida. Temos feito de bom ou não, e principalmente se estamos vivendo ao lado de nosso Deus. Estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença. Então pare um pouquinho o que você está fazendo, chega aqui pertinho do rádio, ergue um pouquinho o volume e vamos conversar. Sabe, meus queridos, eu fico pensando na capacidade que o homem tem de querer julgar as pessoas. Somos todos falhos, somos todos seres humanos, temos os nossos defeitos, cada um tem sua fraqueza, ninguém é melhor do que ninguém e por isso Deus diz que nós não devemos julgar ninguém. Nós devemos perdoar, nós devemos amar, nós devemos ajudar. Julgar, não. E é difícil entrar na nossa cabeça isso, né? Porque nós queremos sim julgar as pessoas. Sempre estamos prontos a apontar onde elas erraram, o que elas fizeram de errado, o que elas falaram de errado, as escolhas erradas que elas fizeram. Mas não estamos com a mesma disposição para abraçar, amar, ajudar, aconselhar, que é diferente. Compaixão é algo que nós precisamos aprender a exercitar em nossa vida, entender como as coisas são realmente. Eu vou contar uma historinha para você e eu chegamos num ponto aqui que eu acho muito interessante, uma história real, verídica e muito comovente. Tadeu, ele era aluno de uma escola estadual muito conceituada na cidade que eles moravam, na região que eles moravam. E Tadeu era um menino sempre muito exemplar, até o momento que as coisas começaram a dar errado, mas muito errado. E ele começou, lógico, a refletir isso na sala de aula. A sua professora, a professora que começou aquele ano letivo com ele, não sabia do seu passado e nem sabia o que havia dado de errado e nem o porquê das coisas, mas ela começou o ano com um discurso que todos são iguais, que devemos respeitar a todos, que ela como professora ia tratar todos da mesma forma e assim por diante, e assim tem que ser. Só que no meio do ano ela já não estava aguentando mais o Tadeu devido à dificuldade de relacionamento, inclusive com os alunos, a falta de higiene, ele estava sempre fedendo, sempre sujo e nunca ia bem, não prestava atenção, sempre desatento. Ela não estava aguentando mais. Passado um pouquinho do meio do ano, ela chamou o Tadeu e falou: Tadeu, chega, basta, eu não quero mais que você venha, você vai ser expulso, eu vou conversar com o diretor, onde já se viu, você não vai para frente desse jeito. E o Tadeu foi embora para casa, voltou no outro dia, bem ressabiado. A professora foi conversar com o diretor nesse período. O diretor chegou para ela: você precisa conhecer o Tadeu. Como assim? Você acha que eu não conheço? Faz mais de 6 meses que eu estou dando aula para ele. Não, você não conhece. Você conhece ele agora. Mas veja o histórico dele. E deu o histórico escolar do Tadeu para a professora. E ela começou a ver, meio com um pouco caso, mas começou a perceber que ele tinha um histórico muito bom, de notas excelentes, sempre bom aluno, sempre o destaque da sala, mas de forma positiva. E ela começou a ficar curiosa onde e o que aconteceu, essa virada que o Tadeu passou de ser o melhor e passou a ser o pior, de melhor para pior. E aí ela foi compreendendo no histórico que a mamãe do Tadeu ficou doente. E o Tadeu foi ficando difícil de lidar. E que a mamãe do Tadeu faleceu. E aí ele ficou quase insuportável e que o pai do Tadeu não ligava para ele. E por isso ele chegava sujo na sala de aula. Que o pai também demonstrava traços de violência e alcoolismo. Então ela começou a chorar, vendo o histórico do Tadeu e a situação que ele estava. E se comoveu com isso, e ela começou a pensar em agir diferente com o Tadeu, e assim ela começou.
tentando ajudar, tentando abraçar, tentando, sabe, ser uma pessoa diferente. Ela não poderia agir com o Tadeu como todas as outras crianças, porque nenhuma das outras crianças havia passado pelo que ele passou. Então ela passou a tratá-lo de forma diferenciada, mas sem que as outras crianças também percebessem. E as coisas começaram a ir melhorando aos poucos. Chegou num período em que haveria ali um amigo secreto entre os amigos. Era um dia de festa e eles iam presentear uns aos outros e assim por diante. E o Tadeu havia pego a professora. Isso já faltava aí pouco tempo para o final do ano. E aí todos vieram com aqueles presentes bonitos, né? Embalagens bonitas. E o Tadeu veio com um pacotinho de tipo, sabe, de pão, de papel, todo amassado. E ele ficou todo envergonhado, porque as crianças zombavam e riam. E chegou na hora dele dar o presente e ele deu para a professora. E aí que as pessoas riram mesmo, né? E a professora abriu, era uma pulseira, só que já faltando algumas pecinhas, algumas pedras, e um vidro de perfume já usado. E ela viu que as crianças estavam zombando e ela agradeceu o Tadeu, abraçou e usou, colocou a pulseira e já passou o perfume. E no dia seguinte ela estava com a pulseira e com o perfume, e o Tadeu foi mudando cada vez mais com isso. Um dia ele abraçou a professora e disse: professora, você está com o cheiro da minha mãe. E as coisas foram melhorando, e o Tadeu passou de ano e se tornou cada vez melhor e voltou a se dedicar aos estudos. O tempo passou, a professora se aposentou, perdeu o contato com o Tadeu. Mas um dia ela recebeu uma carta, e essa carta dizia assim: professora, eu sou o Tadeu. Me formei em medicina e eu vou me casar. E não tem nenhuma outra pessoa que eu queira ou que eu pense em convidar para estar comigo na igreja. A professora se emocionou. Naquele dia marcado ela estava lá. Chegou na hora, ela estava com a pulseira e usando o perfume. Tadeu abraçou e agradeceu a professora e disse: se não fosse pela senhora eu não estaria aqui. E a professora disse para o Tadeu: pelo contrário, Tadeu, a sua vida mudou a minha. Sabe, meus queridos, quero dizer uma coisa para você nesta manhã. Nós precisamos compreender as pessoas, amá-las, respeitá-las. E a compaixão é algo que nunca pode faltar em nossos corações. Viver é complicado e sem Deus é quase impossível. Sabe, para sermos pessoas melhores, para amarmos o nosso próximo, para respeitar o nosso próximo, para que possamos entender as pessoas ao nosso redor, nós precisamos de Deus ao nosso lado. Traga Deus para perto de você, para que você seja diferente, para que você seja uma pessoa a iluminar as pessoas ao seu redor. Mas traga Deus para perto de você, porque estar ao lado de Deus faz e sempre fará toda a diferença.